Jesus revela que sua vida será transformada depois disso. Você já se sentiu como se sua vida estivesse estagnada? Como se algo dentro de você clamasse por uma mudança, mas você não soubesse por onde começar? Talvez você esteja há anos lutando com os mesmos fardos, os mesmos medos, os mesmos erros. Você se esforça, ora, tenta ser melhor, mas parece que nada muda. E se hoje fosse o dia em que tudo começa a se transformar? E se eu te disser que Jesus tem uma mensagem específica para você, um segredo que muitos desconhecem e que pode mudar a sua vida para sempre? Algo que, se você descobrir e aplicar, pode marcar um antes e um depois na sua história. Não se trata de palavras vazias, nem de promessas superficiais, mas de uma verdade tão poderosa que mudou a vida de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Você está pronto para recebê-la? Jesus não veio ao mundo apenas para nos ensinar a viver melhor, mas para nos transformar completamente de dentro para fora. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que se tornaram irreconhecíveis depois de um encontro com Ele. Homens e mulheres que passaram de fracos a fortes, de pecadores a santos, de medrosos a valentes, de perdidos a encontrados. E o mais impactante é que o mesmo que Ele fez com eles, pode fazer com você hoje. Mas a grande pergunta é: o que você precisa para que essa transformação aconteça na sua vida? Como você pode experimentar o poder renovador de Cristo no seu dia a dia? O que você está prestes a descobrir neste estudo bíblico não é apenas mais um ensinamento, mas uma revelação que pode sacudir seu mundo, renovar sua mente e restaurar seu coração. Nos próximos minutos, exploraremos juntos o que a palavra de Deus nos diz sobre a transformação que Jesus quer fazer na sua vida. Veremos testemunhos de mudança radical, promessas que pertencem a você e princípios que, se você abraçar, o levarão a uma vida completamente nova. Mas antes de continuar, quero que faça algo muito importante. Escreva nos comentários esta frase: paz em Cristo. Este simples ato representa o seu compromisso com o que Deus quer fazer em você hoje. Além disso, ao dar um gostei neste vídeo, você estará ajudando para que esta mensagem chegue a mais pessoas que, como você, precisam de uma transformação divina. O YouTube mostrará este vídeo a mais pessoas que estão buscando respostas, e você fará parte dessa missão. Glória a Deus por isso. Pense nisso. Quando Jesus caminhava pela terra, muitos o seguiam, mas nem todos experimentavam seu poder. Alguns eram apenas espectadores, enquanto outros se tornavam verdadeiros discípulos. A diferença entre eles não era a proximidade física com Jesus, mas a disposição de receber e crer na sua mensagem. Hoje, você tem a mesma oportunidade. Você pode ficar apenas como um ouvinte a mais, ou pode decidir que este seja o dia em que tudo vai mudar para você. Ao longo deste estudo, veremos como Jesus transformou a vida de pessoas comuns, com problemas e lutas semelhantes às suas. Veremos como um simples sim ao chamado dele as levou a experimentar coisas que nunca imaginaram. E mais importante ainda, descobriremos como você pode viver essa mesma transformação. Agora me diga, você está pronto para essa jornada? Porque o penúltimo ensinamento de hoje pode conter a chave para destravar uma bênção na sua vida. Então, fique até o fim, pois o que vem a seguir pode ser a resposta às suas orações. Vamos começar. O chamado de Jesus para a transformação. Mateus 4:19. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Da Mateus 4:19. Imagine que você está na sua rotina diária, em meio às suas preocupações e responsabilidades, quando, de repente, uma voz poderosa chama você pelo nome e diz: siga-me. Sem explicações detalhadas, sem promessas materiais, apenas um convite que tem o poder de mudar tudo. Foi assim o chamado de Jesus a Pedro e seu irmão André.
Eles eram pescadores, homens comuns que provavelmente nunca imaginaram que suas vidas teriam uma reviravolta tão radical. No entanto, quando Jesus passou por eles e disse: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens", algo dentro deles despertou. Naquele momento, tomaram a decisão mais importante de suas vidas. Largaram suas redes e o seguiram. Mas o que significa realmente seguir a Jesus? Seria apenas um ato simbólico ou implica uma transformação total? É aqui que muitas pessoas se equivocam. Acreditam que seguir a Cristo é apenas frequentar a igreja aos domingos ou ler a Bíblia de vez em quando. Porém, quando Jesus chama, ele o faz com um propósito. Ele não quer apenas que você o siga, ele quer fazer de você uma nova pessoa. Observe o que ele disse: "Eu vos farei pescadores de homens". Em outras palavras, Jesus nunca chama alguém para deixá-lo do mesmo jeito. Não chamou Pedro e André para que continuassem sendo apenas pescadores, mas para transformá-los em instrumentos do seu reino. E o mesmo acontece com você. Talvez hoje você sinta que sua vida está presa a uma rotina sem sentido. Talvez tenha se esforçado, tentado melhorar, mas sente que algo ainda falta. Jesus está dizendo hoje: venha, siga-me, e eu farei algo novo em você. Mas aqui há um detalhe importante. Pedro e André tiveram que deixar suas redes. Eles não podiam seguir a Jesus e, ao mesmo tempo, se apegar à antiga vida. Você também não pode experimentar a transformação de Cristo se continuar agarrado ao seu passado. Há coisas que você precisa largar para andar no novo que Ele tem para você. Pense nisso. Quais redes você está segurando que o impedem de seguir completamente a Jesus? É o medo do futuro, a dor do passado, a dependência de coisas materiais ou da sua própria força? Hoje, o Senhor está chamando você para algo maior. Ele quer que você deixe para trás o que o prende e confie no propósito dele. Pois quando Jesus chama, ele o faz com a intenção de transformá-lo. Agora quero que escreva nos comentários: Senhor, eu te sigo. Escreva como uma declaração de fé, como um compromisso com a transformação que Deus quer fazer na sua vida. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo para que mais pessoas possam ouvir esse chamado. Jesus está passando perto de você hoje, assim como passou por Pedro e André. A pergunta é: você responderá ao chamado dele? O novo nascimento. João 3:7. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Nicodemos era um homem religioso, um fariseu com profundo conhecimento da lei de Moisés. No entanto, apesar de toda a sua sabedoria, algo dentro dele dizia que ainda faltava alguma coisa. Ele ouvira falar de Jesus, vira seus milagres e, no fundo do coração, sabia que aquele homem tinha a chave da vida eterna. Certa noite, vencendo o medo do que os outros iriam dizer, Nicodemos aproximou-se de Jesus em segredo e fez uma pergunta implícita: Mestre, sabemos que vens de Deus. O que devo fazer? A resposta de Jesus foi inesperada, profunda e desafiadora. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, com toda a sua educação e conhecimento, ficou confuso. Como pode um homem velho voltar ao ventre da mãe? Ele pensava em termos físicos, mas Jesus falava de algo muito mais profundo. Um novo nascimento espiritual. E aqui está a grande verdade que muitos ainda não entenderam. Seguir a Jesus não é apenas melhorar o comportamento, mas experimentar uma transformação total por dentro. Quando alguém nasce de novo, seu passado não define mais seu futuro. As correntes do pecado são quebradas, a mente é renovada e o coração começa a bater no ritmo do Espírito Santo. É uma obra que só Deus pode fazer em você. Agora a pergunta é: você já nasceu de novo? Não se trata de frequentar a igreja a vida inteira, nem de saber versículos de cor. Trata-se de ter o coração transformado por Cristo. O novo nascimento não é opcional.
É a única forma de entrar no reino de Deus. Jesus não veio apenas para arrumar a sua vida. Ele veio para fazer de você uma nova pessoa. Talvez você tenha sentido que há algo dentro de você que ainda precisa mudar. Talvez tenha tentado viver uma vida cristã, mas ainda sente que há uma barreira entre você e Deus. Essa barreira só pode ser rompida quando você decide nascer de novo. E para isso você precisa crer em Jesus, arrepender-se dos seus pecados e entregar completamente a sua vida a Ele. Hoje é o dia em que você pode tomar essa decisão. Hoje é o dia em que você pode começar de novo. Se você sente em seu coração que precisa desse novo nascimento, quero que escreva nos comentários: Senhor, faz-me novo. Esta declaração é um passo de fé, um sinal de que você está pronto para deixar o velho para trás e abraçar a vida nova em Cristo. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo para que mais pessoas possam ouvir essa verdade transformadora. Pois há muitos como Nicodemos, pessoas que buscam respostas em segredo, e esta mensagem pode ser a luz que as guiará até Cristo. Jesus disse a Nicodemos que o novo nascimento é a única maneira de ver o reino de Deus. Hoje, ele diz o mesmo a você. Você responderá ao chamado dele? O poder da fé. Marcos 5:34. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Marcos 5:34. Imagine viver por 12 anos com uma doença incurável. Tentar todo tipo de tratamento, gastar todos os recursos em médicos que nada podem fazer por você e ver a cada dia a esperança se desvanecer. Assim era a vida de uma mulher que, em meio ao desespero, ouviu falar de Jesus. A Bíblia nos conta que essa mulher sofria de um fluxo de sangue constante, condição que não apenas a debilitava fisicamente, mas também a tornava impura, segundo a lei judaica. Ela era rejeitada, isolada e considerada intocável. Mas ao ouvir falar de Jesus, algo dentro dela despertou: fé. Ela não precisava vê-lo fazer milagres com os próprios olhos. Não precisava falar com ele nem lhe pedir nada diretamente. Ela só sabia que, se conseguisse tocar a orla de suas vestes, seria curada. E assim ela fez. Em meio à multidão, com uma fé inquebrantável, abriu caminho entre as pessoas e tocou o manto de Jesus. Nesse instante, o milagre aconteceu. A doença que a atormentava por mais de uma década desapareceu em um segundo. Ela sentiu em seu corpo que havia sido curada. Mas o mais impressionante é que Jesus parou. Embora centenas de pessoas o cercassem, ele sentiu que algo especial havia acontecido. Alguém o havia tocado de uma forma diferente. Muitos o empurravam, muitos o seguiam por curiosidade, mas apenas uma pessoa tocou suas vestes com verdadeira fé. Quando a mulher trêmula confessou o que fizera, Jesus não a repreendeu nem a rejeitou. Pelo contrário, disse algo que mudou a vida dela para sempre: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Este trecho nos ensina algo poderoso. Não basta estar perto de Jesus, é preciso tocá-lo com fé. Muitas pessoas vão à igreja, ouvem a palavra, mas não experimentam o poder transformador de Deus porque não têm uma fé ativa. Porém, quando você decide crer, quando age com fé, tudo muda. Hoje quero perguntar a você: você está vivendo pela fé ou apenas pela vista? Talvez você esteja há anos com um fardo, uma doença, um problema que parece não ter solução. Mas hoje Jesus lhe diz que, se você tiver fé, se confiar nele de todo o coração, verá o poder dele na sua vida. Não importa o que a lógica diga, o que digam os médicos ou as circunstâncias. A fé rompe barreiras, a fé abre portas, a fé ativa milagres. Se hoje você decide crer no poder de Cristo para transformar a sua vida, quero que escreva nos comentários: Senhor, eu creio em Ti. Escreva como declaração de fé,
como testemunho de que, assim como essa mulher, você também se aproxima de Jesus com a certeza de que Ele tem a solução para o seu problema. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem de fé e esperança. Pois talvez alguém que o assista hoje precise se lembrar de que, com Jesus, tudo é possível. Jesus continua passando perto daqueles que têm fé. A questão é: você ficará apenas como espectador ou se aproximará para tocar seu manto? A verdadeira liberdade em Cristo, João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. O que significa ser realmente livre? Muitos acreditam que liberdade é fazer o que se quer, viver sem restrições, seguir apenas os próprios desejos, sem prestar contas a ninguém. Mas será que isso é liberdade ou uma armadilha disfarçada? Jesus falou de uma liberdade que vai além do físico, além das regras humanas. Uma liberdade que o mundo não pode conceder, pois só Ele pode dar. Em João 8,36, Jesus diz: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso implica que há um tipo de liberdade que é falsa, uma aparência de independência que, na verdade, é escravidão. Muitas pessoas pensam que são livres porque podem fazer o que quiserem, mas continuam escravas do pecado, dos vícios, dos medos, das feridas do passado. Acham-se donas da própria vida, mas na realidade estão presas em correntes invisíveis. Os judeus a quem Jesus falava na ocasião não entenderam isso. Ofenderam-se quando ele disse que precisavam ser libertos. Eles responderam: Nunca fomos escravos de ninguém. João 8,33. Mas Jesus não falava de escravidão física, e sim de escravidão espiritual, do pecado que aprisiona, controla e destrói a alma. Talvez você também pensou que é livre porque não está numa prisão, porque pode tomar suas próprias decisões. Mas se há algo na sua vida que o domina, se há um pecado que você não consegue vencer, se há uma dor do passado que continua governando suas emoções, então você ainda não experimentou a verdadeira liberdade que Cristo oferece. A boa notícia é que Jesus veio para quebrar essas correntes. Não importa há quanto tempo você esteja preso ao mesmo pecado, ao mesmo temor, à mesma amarra. Quando o Filho de Deus liberta, não há força no mundo que possa voltar a escravizá-lo. Mas aqui está a chave. Para ser livre, é preciso reconhecer que se é escravo. Os judeus que ouviam Jesus não quiseram admitir isso e, por isso, não puderam receber sua liberdade. Mas aqueles que reconhecem a própria necessidade e clamam a Ele são completamente transformados. Hoje, Jesus lhe pergunta: Você quer ser verdadeiramente livre? Se você está pronto para deixar para trás as correntes do pecado, da culpa, do medo e da ansiedade, quero que escreva nos comentários: Jesus me liberta. Escreva com fé, declarando que hoje é o dia em que você decide receber a liberdade que só Cristo pode dar. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois cada pessoa que interage com essa mensagem ajuda a compartilhar a verdade de que só em Cristo há verdadeira liberdade. Não permita que o inimigo faça você acreditar que está destinado a continuar preso. Jesus já pagou o preço pela sua liberdade. A questão é: você pegará na mão dele e sairá dessa prisão? Transformação através do perdão. Lucas 7, 47, 50. Por isso te digo que os muitos pecados dela lhe foram perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Lucas 7, 47. Imagine que a sua vida inteira você tenha sido apontado pelos seus erros, que cada pessoa que o olha o faça com desprezo, lembrando-o de quem você foi e do que fez. Você é marcado pelo seu passado, por suas decisões, por suas falhas. Como se sentiria se, certo dia, alguém o olhasse com amor, sem julgá-lo, e lhe oferecesse um novo começo? Foi isso que viveu uma mulher na casa de um fariseu chamado Simão. Ela era uma pecadora pública.
alguém cuja vida estava exposta ao desprezo dos outros. No entanto, ao saber que Jesus estava jantando na casa de Simão, tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Aproximou-se dele. Com um vaso de alabastro nas mãos, cheio de um perfume caro, ela entrou na casa sem se importar com o que diriam. Não pediu permissão, não deu explicações. Apenas se prostrou aos pés de Jesus e começou a chorar. Suas lágrimas molhavam os pés do mestre e com seus cabelos ela os enxugava. Depois, ungiu-os com o perfume mais valioso que possuía. A reação dos fariseus foi imediata. Se este homem fosse profeta, saberia quem é esta mulher e que tipo de vida ela leva. Mas Jesus, com infinita misericórdia, viu o coração daquela mulher e disse: os teus pecados te são perdoados. Pense nisso. Enquanto os religiosos viam o passado dela, Jesus viu seu arrependimento. Enquanto os outros a condenavam, Jesus a restaurava. E aqui está a verdade mais poderosa. O perdão de Jesus transforma vidas. O pecado tem o poder de nos destruir, de nos afastar de Deus, de nos fazer acreditar que não há esperança. Mas o amor de Cristo é mais forte que qualquer pecado. Talvez hoje você carregue um peso no seu coração. Talvez haja coisas na sua vida que o fazem se sentir indigno, manchado, sem valor. Mas Jesus não o vê como o mundo o vê. Quando você vem a Ele com um coração arrependido, Ele não o rejeita, mas o limpa e lhe dá um novo começo. Não importa o que você fez. Não importa o quão fundo você acha que caiu. Hoje, Jesus lhe diz o mesmo que disse àquela mulher: os teus pecados te são perdoados, a tua fé te salvou, vai em paz. Agora quero que faça algo muito importante. Se você crê no poder do perdão de Jesus, escreva nos comentários: sou livre em Cristo. Escreva como um testemunho, como uma declaração de que hoje você decide receber a graça de Deus e caminhar numa vida nova. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois cada pessoa que faz isso está ajudando a compartilhar esta mensagem com alguém que precisa ouvir que Jesus continua perdoando e restaurando vidas. O passado já não tem poder sobre você. Hoje é o dia de recomeçar. O paralítico que foi curado, Lucas 5:17-26, vendo-lhes a fé, disse: homem, os teus pecados te são perdoados. Lucas 5:20. Imagine estar paralítico, incapaz de se mover, dependendo completamente dos outros para tudo. Assim era a vida de um homem nos tempos de Jesus. Ele não podia andar, trabalhar, nem tinha esperança de um futuro diferente. Mas um dia ouviu dizer que Jesus estava na cidade. O coração dele se encheu de esperança. Ele sabia que aquele de quem todos falavam tinha poder para curá-lo. Mas havia um problema. Uma grande multidão cercava a casa onde Jesus ensinava. Muitos, na situação dele, teriam desistido. Teriam pensado que seria impossível chegar até o mestre. Mas aquele homem tinha algo poderoso, amigos cheios de fé. Eles não aceitaram um não como resposta. Não se detiveram diante dos obstáculos. Decidiram que fariam o que fosse necessário para levá-lo até Jesus. Então fizeram algo inesperado. Subiram ao telhado da casa, abriram parte do teto e desceram o paralítico bem na frente de Jesus. Que cena impactante! Jesus estava ensinando e, de repente, um homem era baixado desde o teto numa maca. Toda a multidão observava atônita, esperando o que o mestre faria. E Jesus, em vez de dizer primeiro, levanta-te e anda, disse algo muito mais poderoso: homem, os teus pecados te são perdoados. Por que Jesus disse isso antes de curá-lo fisicamente? Porque a verdadeira paralisia não era a do corpo dele, mas a da alma. Jesus enxergou além da condição externa e curou primeiro o que era mais importante: o espírito. Os fariseus se escandalizaram. Quem é este que perdoa pecados? Mas para demonstrar sua autoridade, Jesus fez algo que deixou todos sem palavras. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa.
Naquele instante, os músculos do paralítico ganharam vida. Ele se levantou pela primeira vez em quem sabe quanto tempo. A multidão ficou atônita, glorificando a Deus. E aqui está a lição fundamental. Às vezes, o que achamos ser nosso maior problema não é realmente o que mais precisamos. Aquele homem pensava que o que mais precisava era andar, mas Jesus sabia que o mais importante era a alma dele. Talvez hoje você sinta que algo em sua vida o paralisa. Talvez não seja uma paralisia física, mas uma paralisia espiritual. Pode ser o medo, pode ser um pecado do passado, pode ser uma ferida que não cicatrizou, mas hoje Jesus lhe diz: levanta-te. Nada pode deter o poder transformador de Cristo. Não importa há quanto tempo você esteja caído, não importa o quão impossível pareça a sua situação. Se você tem fé e se aproxima de Jesus, Ele fará o impossível na sua vida. Agora quero que escreva nos comentários: Senhor, levanta-me. Escreva como declaração de fé, como um testemunho de que hoje você decide deixar a paralisia espiritual para andar na nova vida que Cristo lhe dá. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo. Ao fazer isso, você estará ajudando mais pessoas a ouvirem esta mensagem e receberem o mesmo milagre que Jesus quer fazer em você. Hoje é o dia de se levantar. Hoje é o dia de caminhar em liberdade. O cego de nascença, João 9:1-7, respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. João 9:3. Imagine ter nascido sem a capacidade de enxergar, nunca ter conhecido as cores do céu, a luz do sol, o rosto da sua família. Desde que se lembra, tudo o que existe para você é escuridão. Assim, era a vida de um homem nos tempos de Jesus, um cego de nascença que vivia da compaixão alheia, mendigando nas ruas, sem esperança de um futuro diferente. Certo dia, Jesus passou por ele, e seus discípulos lhe fizeram uma pergunta que muitos na época se faziam: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? A crença popular dizia que todo sofrimento era castigo divino por algum pecado. Mas Jesus rompeu essa mentalidade e revelou uma verdade muito mais profunda. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus estava dizendo algo poderoso. Às vezes, as provas que enfrentamos não são um castigo, mas uma oportunidade para Deus mostrar sua glória. Então, ele fez algo inesperado. Cuspiu na terra, fez lodo com sua saliva e passou nos olhos do cego. Em seguida, ordenou: vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem obedeceu. Foi ao tanque, lavou-se e pela primeira vez na vida enxergou a luz. Imagine as cores, as formas, os rostos, tudo o que ele nunca tinha visto antes, agora era realidade. Mas a história não termina aí. Os fariseus, em vez de se alegrarem pelo milagre, começaram a interrogá-lo. Não podiam aceitar que Jesus houvesse curado num sábado e queriam desacreditar o milagre. O homem, com coragem, respondeu-lhes com uma frase que ecoa até hoje: uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. João 9:25. Aqui há uma verdade poderosa. Quando Jesus toca a sua vida, não há argumento que possa negar o que ele fez. Talvez hoje haja áreas em sua vida onde você ainda vive em escuridão. Talvez não seja cegueira física, mas sim espiritual. Pode ser que você não entenda o porquê de certas provações. Pode haver feridas em seu coração que você não sabe como curar. Mas hoje, Jesus lhe diz o mesmo que disse a esse homem: vá lavar-se. Ele quer abrir os seus olhos. Quer mostrar coisas que você nunca viu. Quer manifestar sua glória em sua vida. Agora quero que escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos. Escreva como oração, como declaração de que hoje você decide confiar que Deus está agindo em meio ao seu processo. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo,
pois cada pessoa que o faz ajuda mais alguém a receber essa verdade e ser iluminado pela palavra de Deus. O que você não entende hoje, amanhã será testemunho. Jesus quer abrir os seus olhos. A ressurreição de Lázaro, João 11, 43, 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. João 11, 43. Imagine estar de pé diante de uma sepultura. 4 dias se passaram desde que você perdeu alguém querido. A morte selou o destino dele, e tudo parece acabado. Não há esperança, não há volta. Foi assim que Marta e Maria se sentiram quando o irmão delas, Lázaro, morreu. Elas haviam mandado mensagem para Jesus quando o irmão ainda estava doente, suplicando que ele viesse curá-lo. Mas Jesus não chegou a tempo. Quando finalmente apareceu, Lázaro já estava morto há 4 dias. Marta, cheia de dor, disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez você também já sentiu isso alguma vez. Você orou, clamou, mas parece que Jesus não chegou na hora. Seu casamento se desfez, sua saúde se deteriorou, sua esperança morreu. E agora você acha que não há mais solução. Mas Jesus olhou para Marta e disse algo que mudaria a história. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Jesus não tinha apenas poder para curar, mas para trazer à vida o que estava morto. Então, ele foi até o túmulo de Lázaro, ordenou que tirassem a pedra e gritou com autoridade: Lázaro, vem para fora! E o impossível aconteceu. O homem que estava morto há 4 dias saiu da sepultura, envolto em faixas, respirando novamente. Aqui há um ensinamento poderoso. O que para o mundo está acabado, para Jesus é apenas o começo. Talvez haja algo em sua vida que você ache que não tem mais solução. Um sonho que morreu, uma promessa que parece quebrada, uma esperança que desapareceu. Mas hoje, Jesus se coloca diante da sua situação e diz: tire a pedra. Ele quer ressuscitar o que você considerava perdido. Quer restaurar o que você achava que estava terminado. Quer mostrar que não há nada impossível para ele. Agora quero que escreva nos comentários: Jesus tem a última palavra. Escreva com fé, declarando que não importa o que pareça morto na sua vida, Cristo tem poder para trazer a vida. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois muitas pessoas precisam ouvir que Deus ainda faz milagres e que o impossível é possível com Ele. Se você crer, verá a glória de Deus. Jesus já está diante da sua sepultura. A pergunta é: você vai tirar a pedra? A história de Zaqueu, Lucas 19, 1, 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. Imagine ser odiado pelo seu próprio povo, andar pelas ruas e ver como as pessoas o olham com desprezo. Ouvir seus murmúrios, suas críticas, sua condenação. Assim era a vida de Zaqueu. Zaqueu não era um homem qualquer. Ele era chefe dos publicanos, um cobrador de impostos que enriquecera cobrando mais do que devia. Seu próprio povo o considerava um traidor, um ladrão, alguém indigno da misericórdia de Deus. Mas algo aconteceu no dia em que Jesus passou por Jericó. Zaqueu havia ouvido falar dele. Sabia que era um mestre diferente, que curava enfermos, perdoava pecadores e transformava vidas. E em seu coração nasceu um desejo: ver Jesus. No entanto, havia um problema. Ele era de baixa estatura e a multidão não o deixava se aproximar. É aqui que Zaqueu fez algo impensável para um homem do seu status. Correu e subiu numa figueira brava. Imagine, um homem rico, poderoso, influente, subindo numa árvore como uma criança só para ver Jesus. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais surpreendente. Jesus, rodeado pela multidão, parou bem debaixo da árvore onde Zaqueu estava. Em vez de ignorá-lo, ele olhou para cima e disse algo que mudaria a vida daquele homem. Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa.
Jesus o chamou pelo nome. Em meio a tantas pessoas, Jesus viu Zaqueu, viu seu coração, viu seu desejo de mudança. A multidão murmurou: como pode Jesus querer entrar na casa de um pecador? Mas, enquanto os outros o criticavam, Zaqueu experimentou algo que nunca sentira: o amor incondicional de Deus. Então, sem que ninguém o pedisse, Zaqueu tomou uma decisão radical. Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudei alguém, restituo quadruplicado. Jesus sorriu e declarou: hoje veio salvação a esta casa. Aqui há uma verdade profunda. Jesus não vê o seu passado, e sim a sua disposição de mudar. Zaqueu era um homem com a vida manchada pelo pecado, mas Jesus o viu com olhos de graça. E ele faz o mesmo com você hoje. Talvez o mundo tenha rotulado você pelos seus erros. Talvez até você mesmo ache que não é digno do amor de Deus. Mas Jesus está chamando você pelo nome. Ele quer entrar na sua vida, na sua casa, no seu coração. Agora quero que escreva nos comentários: Jesus entra na minha casa. Escreva com fé, como declaração de que hoje você decide abrir a porta da sua vida para aquele que pode transformá-lo. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois há muitas pessoas como Zaqueu que precisam saber que Jesus ainda busca e salva o que se havia perdido. Não importa quão longe você tenha ido. Se você subir na árvore para ver Jesus, ele vai parar, olhar para você e dizer: hoje eu quero estar com você. Pedro anda sobre as águas. Mateus 14, 28, 31. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Mateus 14, 28. Imagine estar num barco em pleno mar, de noite, com o vento rugindo e as ondas batendo com força. Tudo ao seu redor grita perigo. A tempestade é intensa e a cada minuto parece que o barco será engolido pelo mar. Assim estavam os discípulos quando viram uma figura andando sobre as águas. Ficaram apavorados. Acharam que fosse um fantasma. Mas então uma voz familiar falou: coragem, sou eu, não temais. Era Jesus. Em meio à tempestade, ele vinha caminhando sobre as ondas. Pedro, sempre impulsivo, disse algo surpreendente: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus respondeu com uma só palavra: vem. E Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Por um instante, ele desafiou o impossível. Por um instante, sua fé o sustentou. Mas então, tirou os olhos de Jesus e começou a perceber o vento e as ondas. E quando seu olhar se voltou para a tempestade em vez de para Cristo, começou a afundar. Desesperado gritou: Senhor, salva-me! E naquele mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Aqui há um ensinamento poderoso. Quando você fixa seus olhos em Jesus, pode andar sobre o impossível. Mas quando se concentra nos problemas, começa a afundar. Pedro não afundou, porque a tempestade era forte demais. Ele afundou porque tirou os olhos do Senhor. E o mesmo acontece conosco. As dificuldades não podem nos destruir, mas a dúvida, sim. Quando colocamos nossa confiança em Jesus, podemos fazer o que parece impossível. Mas, no momento em que começamos a olhar mais para o problema do que para Deus, o medo nos vence. A boa notícia é que Jesus não deixou Pedro afundar, e ele também não vai deixar você. Talvez hoje você se sinta como Pedro. Talvez tenha começado com fé, caminhado com confiança, mas as circunstâncias o fizeram duvidar. Talvez a tempestade da vida tenha sido tão forte que você acha que está se afundando. Mas Jesus lhe diz hoje: estenda a mão, porque eu vou sustentá-lo. Agora, quero que escreva nos comentários: Senhor, sustenta-me. Escreva como declaração de que, embora às vezes você duvide, continua confiando que Jesus não o deixará cair. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois há muitas pessoas se sentindo como Pedro neste momento,
E esta mensagem pode ser a mão de Deus se estendendo para elas. A tempestade não define o seu destino. Jesus continua no controle. Basta manter os olhos nele. O jovem rico, Marcos 10, 17 e 22. Então Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me, tomando a tua cruz. Marcos 10, 21. Imagine que você tenha tudo o que o mundo diz que você precisa para ser feliz. Dinheiro, posição, estabilidade, um futuro garantido. Nada lhe falta, exceto a paz na sua alma. Assim era a vida do jovem rico. Um homem que, apesar de ter tudo, sabia que lhe faltava algo. Um dia, ele viu Jesus e correu até ele com uma pergunta sincera: Mestre bom, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu mencionando os mandamentos: não mates, não furtes, não adulteres, honra teu pai e tua mãe. O jovem, com confiança, respondeu: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Mas Jesus olhou além das palavras dele, olhou para o coração. A Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, o amou. E com amor, mostrou a verdade que ele não queria encarar. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e segue-me. Naquele instante, o jovem ficou em choque. Ele queria a vida eterna, queria seguir Jesus, mas não estava disposto a abrir mão do que mais amava, sua riqueza. A Bíblia diz que ele foi embora triste, pois tinha muitos bens. Aqui há uma lição profunda. Jesus não busca apenas a nossa obediência externa, mas o nosso coração. Esse jovem guardava os mandamentos, mas o coração dele estava preso às riquezas. Jesus não pediu que ele vendesse tudo porque o dinheiro fosse mau em si mesmo, mas porque ele sabia que o maior obstáculo daquele jovem para seguir a Deus era seu apego ao dinheiro. E aqui vem a pergunta para você: o que você mais ama? O que é que, se Jesus pedisse para deixar, lhe custaria soltar? Para alguns é o dinheiro. Para outros, um relacionamento, um sonho, um hábito, um pecado oculto. O problema não é o que você tem, mas o que você não está disposto a entregar. Jesus não quer apenas uma parte da sua vida, ele quer o seu coração por inteiro. Hoje, ele olha para você com amor, como olhou para o jovem rico, e diz: segue-me. Agora quero que escreva nos comentários: Senhor, meu coração é teu. Escreva com sinceridade, como ato de entrega, como declaração de que nada nesta vida vale mais do que Cristo. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois há muitas pessoas lutando com algo que não conseguem soltar. E esta mensagem pode ajudá-las a dar o passo para uma entrega total. A questão não é o quanto você tem, mas o quanto está disposto a dar por Jesus. Jesus e a mulher samaritana, João 4, 13 e 14. Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4, 13 e 14. Imagine que sua vida tenha sido marcada pela rejeição, pelos fracassos e pelas más decisões. Imagine que a cada dia você sente que carrega um peso invisível, uma história que preferiria esquecer. Assim era a vida da mulher samaritana. Era meio-dia quando ela chegou ao poço para tirar água. A hora mais quente do dia, quando ninguém mais estaria lá. Por que ela ia nesse horário? Porque não queria encontrar ninguém. A reputação dela a perseguia. 5 casamentos fracassados e agora vivia com um homem que não era seu marido. As mulheres do povo falavam dela. Os homens a olhavam com desprezo ou desejo. Mas naquele dia, alguém a esperava: Jesus. Quando ela chegou ao poço, foi ele quem começou a conversa. Isso era escandaloso. Os judeus não falavam com os samaritanos, e muito menos um mestre com uma mulher de passado duvidoso. Mas Jesus não viu a vergonha dela, e sim a necessidade.
Ele pediu água e, quando ela se surpreendeu, disse algo que mudaria sua vida para sempre. Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela não entendia. Pensava em água física. Mas Jesus falava de algo muito mais profundo. Quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus estava revelando uma verdade espiritual. A alma daquela mulher estava sedenta de algo que este mundo não podia dar. Ela tentara saciar-se com relacionamentos, com homens, com experiências passageiras, mas sempre voltava a sentir vazio. E isso acontece com muitos de nós. Buscamos satisfação em coisas temporais, dinheiro, prazer, reconhecimento, sucesso, mas acabamos sempre com sede de novo. Somente Jesus pode preencher o vazio da alma. Quando a mulher entendeu quem ele era, correu à cidade e disse a todos: Vinde ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? O mesmo povo que a desprezava agora a ouvia. Pois quando Jesus sacia a sua alma, você não vive mais envergonhado. Hoje quero perguntar, de que água você tem bebido? Em que coisas na sua vida você tem tentado encontrar satisfação? Jesus lhe diz, o mesmo que disse a ela, venha a mim e nunca mais terá sede. Agora quero que escreva nos comentários, Jesus, dá-me da tua água viva. Escreva como declaração de fé, como ato de entrega, como testemunho de que hoje você decide deixar as águas do mundo e beber de Cristo. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois muitas pessoas ainda bebem de fontes que não preenchem a alma, e esta mensagem pode levá-las ao único que realmente sacia. Nada neste mundo preencherá seu coração como Jesus. Você vai continuar com sede ou vai beber da água da vida? O poder da cruz, Colossenses 2, 13 e 15, e a vós, quando estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2, 13 e 14. A cruz. Para muitos, símbolo de dor e sofrimento. Mas para quem conheceu Jesus, é o lugar onde tudo mudou, o que realmente aconteceu na cruz. Muitos acham que a crucificação de Jesus foi apenas uma injustiça, o castigo de um inocente pelas mãos de um governo corrupto. Mas a realidade espiritual por trás desse evento é muito mais profunda. A Bíblia diz que todos estávamos mortos em nossos pecados, não apenas errados, mas espiritualmente mortos. Mas na cruz, Jesus carregou essa morte para nos dar vida. Colossenses 2,14 diz que Deus anulou a cédula de dívida que nos condenava, cravando-a na cruz. O que isso significa? Imagine um documento legal com cada pecado que você cometeu, cada falta, cada erro, cada condenação. Um registro escrito contra você. Com esse documento, o inimigo tinha direito legal para acusá-lo, para lembrar seu passado, para fazê-lo sentir-se indigno, para mantê-lo escravizado. Mas na cruz, Jesus pegou esse documento, arrancou das mãos do inimigo e o cravou ali com ele. Está consumado. Com essas palavras, a dívida foi paga. As correntes do pecado foram quebradas. O registro de condenação foi anulado. E há algo ainda mais poderoso. Não apenas nossa dívida foi cancelada, mas Jesus também despojou os principados e potestades. Ele os expôs publicamente ao desprezo. O que parecia uma derrota foi, na verdade, a maior vitória da história. O diabo achou que tinha vencido quando viu Jesus na cruz. Mas 3 dias depois, quando a pedra foi removida, ficou provado que o poder da morte havia sido destruído. Agora quero lhe perguntar, você continua vivendo como se estivesse condenado? Muitos acreditam em Jesus, mas ainda carregam a culpa do passado.
Continuam presos ao que o inimigo lhes recorda. Hoje, Deus lhe diz: a sua cédula de condenação não existe mais. Foi cravada na cruz. Você é livre. Agora quero que escreva nos comentários: Jesus pagou minha dívida. Escreva como testemunho, como declaração de fé, como confirmação de que você não vive mais debaixo de condenação, mas na liberdade que Cristo comprou para você. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois muitas pessoas ainda pensam que seu pecado é maior do que a graça de Deus, e esta mensagem pode abrir-lhes os olhos à verdade. A cruz não é o fim da história, é o início da sua liberdade. A renovação da mente, Romanos 12:2, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Você já se perguntou por que, mesmo crendo em Jesus, continua lutando com os mesmos pensamentos de medo, culpa ou insuficiência? Muitas pessoas aceitam Cristo no coração, mas não experimentam uma transformação real na vida. Permanecem presas às mesmas inseguranças, aos mesmos hábitos, às mesmas correntes. Por quê? Porque a mente delas ainda não foi renovada. A Bíblia diz que a verdadeira transformação acontece quando nossa maneira de pensar muda. Romanos 12:2 nos dá uma chave poderosa. 1. Não se conformar a este século, não seguir o padrão de pensamento do mundo. 2. Ser transformado pela renovação da mente. A verdadeira transformação começa na mente. Aqui há uma verdade profunda. Seus pensamentos determinam sua vida. Se você pensa como o mundo pensa, viverá como o mundo vive. Mas se renovar a sua mente com a palavra de Deus, começará a ver as coisas como Deus as vê. Como renovar a mente? 1. Filtrar o que entra nela. O que você vê, o que ouve, com quem anda. Tudo influencia sua forma de pensar. Você está alimentando sua mente com a verdade de Deus ou com as mentiras do mundo? 2. Encher-se da palavra de Deus. A Bíblia é o manual de renovação mental. Quando você lê a palavra, Deus começa a mudar sua perspectiva. 3. Rejeitar pensamentos negativos e substituí-los pela verdade. Quando vier um pensamento de medo, lembre-se de que Deus não nos deu espírito de medo. 2 Timóteo 1:7. Quando o inimigo disser que você não vale nada, lembre-se de que você é filho de Deus. João 1:12. A chave é esta. Você não pode impedir que o inimigo sussurre mentiras à sua mente, mas pode decidir se as acredita ou não. Hoje, Deus quer renová-lo. Quer que você abandone a mentalidade de escravo e abrace a mentalidade de filho. Quer que você deixe de se ver com os olhos do seu passado e passe a se ver com os olhos de Cristo. Mas você precisa tomar a decisão de permitir que sua palavra transforme sua mente. Agora quero que escreva nos comentários: Senhor, renova a minha mente. Escreva com fé, como sinal de que hoje você decide mudar sua forma de pensar para viver na plenitude de Cristo. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois esta mensagem pode ser a resposta que alguém precisa para sair da prisão mental. Sua vida mudará quando sua mente for renovada. Você está pronto para pensar como Cristo? O poder do Espírito Santo, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Você já se sentiu fraco para vencer o pecado, o medo ou as provações, mesmo querendo seguir a Cristo? Muitos cristãos vivem uma vida espiritual fraca, porque tentam caminhar com Jesus em suas próprias forças. Mas aqui está a chave. Deus nunca quis que você fizesse isso sozinho. Jesus sabia que seus discípulos enfrentariam dificuldades, perseguições, dúvidas. Sabia que eles não poderiam levar o Evangelho ao mundo sem ajuda. Por isso, antes de subir aos céus, ele deu uma promessa:
não saiam de Jerusalém até que recebam o Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem nos capacita com poder para viver a vida cristã. Sem o Espírito Santo, nossa fé é frágil. Deixamo-nos levar pelo medo. Lutamos contra o pecado e sempre caímos. Com o Espírito Santo, somos fortalecidos na fé. Temos ousadia para falar de Jesus. Recebemos poder para vencer o inimigo. Atos 1:8 diz claramente: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A vida cristã sem o Espírito Santo é como um carro sem combustível. Você pode ter tudo: Bíblia, igreja, conhecimento, mas sem o Espírito não avança. Veja o que aconteceu com os discípulos. Antes do Espírito Santo, Pedro negou Jesus por medo. Depois do Espírito Santo, Pedro pregou com ousadia e 3.000 pessoas se converteram. O Espírito Santo transforma. Como receber o poder do Espírito Santo em sua vida? 1. Arrepender-se e entregar seu coração a Deus. Atos 2:38. 2. Pedir ao Pai que o encha com seu Espírito. Lucas 11:13. 3. Buscar em oração e adoração. Atos 4:31. 4. Obedecer à sua direção e caminhar em santidade. Gálatas 5:16. Deus não quer que você viva uma vida cristã apática, cheia de dúvidas e fraqueza. Ele quer enchê-lo com seu poder para que você ande com autoridade e seja testemunha da sua glória. Agora quero que escreva nos comentários: Senhor, enche-me com teu Espírito Santo. Escreva com fé, como oração, como sinal de que você deseja viver uma vida cheia do poder de Deus. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois há muitas pessoas que precisam saber que o Espírito Santo continua enchendo e transformando vidas hoje. Não tente seguir a Jesus em suas próprias forças. Receba o poder do Espírito Santo e veja o que Deus pode fazer em você. A conversão de Paulo, Atos 9:1-19. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:3-4. Pode Deus mudar a pessoa mais dura, mais rebelde, mais inimiga do Evangelho? A história de Saulo de Tarso, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, é uma das provas mais impactantes do poder transformador de Deus. Saulo, um inimigo de Cristo, antes de conhecer Jesus, Saulo perseguia cristãos. Era um fariseu zeloso, convencido de que os seguidores de Jesus ameaçavam a religião judaica. Invadia casas, prendia crentes e os conduzia à morte. Na verdade, foi testemunha e aprovou o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Saulo estava absolutamente convicto de que fazia a coisa certa. Era um homem de religião, mas sem relacionamento com Deus. Até que, certo dia, no caminho de Damasco, Jesus o deteve. O encontro com Jesus, enquanto viajava com cartas de autorização para prender cristãos, uma luz do céu o envolveu e o derrubou no chão. Então, ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tremendo, perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta transformou sua vida para sempre: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Naquele momento, Saulo ficou cego. Por quê? Porque Deus não queria apenas abrir seus olhos espirituais, mas mostrar-lhe que ele vinha vivendo em absoluta escuridão. A transformação de perseguidor em apóstolo Saulo foi levado a Damasco. Ficou 3 dias sem ver, sem comer nem beber. Deus falou com um discípulo chamado Ananias, ordenando-lhe que fosse orar por Saulo. Ananias teve medo. Sabia quem era Saulo, sabia que ele era um perseguidor cruel. Mas Deus lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Ananias obedeceu, impôs as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, enviou-me para que tornes a ver e fiques cheio do Espírito Santo.
Naquele momento, escamas caíram dos olhos de Saulo e ele recuperou a visão. Foi batizado e, daquele dia em diante, nunca mais foi o mesmo. O feroz perseguidor tornou-se o maior pregador do Evangelho. O inimigo dos cristãos tornou-se o apóstolo das nações. Deus transforma até o mais duro. Se Jesus pôde transformar Saulo, o que ele não pode fazer com você? Talvez você pense que cometeu erros demais, que seu passado é escuro demais. Talvez você conheça alguém que pareça impossível de mudar. Mas Deus tem poder para derrubar o orgulho, abrir os olhos e transformar qualquer coração. Se Saulo de Tarso, o perseguidor, pôde se tornar Paulo, o apóstolo da graça, então qualquer pessoa pode ser alcançada pelo amor de Deus. Agora quero que escreva nos comentários: Senhor, transforma a minha vida. Escreva com fé, crendo que Deus pode fazer em você o mesmo que fez com Paulo. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois esta mensagem pode tocar alguém que precisa saber que não existe ninguém tão longe que Deus não possa alcançar. Quando Jesus encontra você, sua vida nunca mais será a mesma. Você responderá ao chamado dele? O novo coração. Ezequiel 36, 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Você já sentiu que, por mais que tente mudar, continua lutando com as mesmas fraquezas, os mesmos erros, os mesmos pensamentos? Talvez você queira ser diferente, mas algo dentro de você ainda o prende à velha maneira de viver. A verdade é que o problema do ser humano não é apenas externo, mas interno. O pecado não é só uma ação, mas uma condição do coração. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e perverso. Jeremias 17, 9. Não importa o quanto tentemos ser bons por nós mesmos, sem a intervenção de Deus, nosso coração permanece duro, egoísta e rebelde. Por isso Deus não veio apenas nos dar novas regras, Ele veio nos dar um novo coração. O milagre de um coração transformado. Em Ezequiel 36, 26, Deus faz uma promessa impressionante. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Isso significa que Deus não quer apenas mudar suas ações, mas a sua essência. Ele não quer consertar seu coração velho, quer lhe dar outro completamente novo. Um coração que ame o que Deus ama, deseje o que Deus deseja, seja sensível à voz do Espírito Santo. Quando Deus transforma o seu coração, as coisas que antes o dominavam perdem o poder. Antes perdoar era difícil, mas com um coração novo, você aprende a amar. Antes, o pecado o controlava. Mas com um coração novo, você deseja agradar a Deus. Antes, você buscava apenas seus próprios interesses, mas com um coração novo, aprende a viver para Ele. Como receber um coração novo? 1. Reconhecer que você precisa ser transformado. Você não pode mudar a si mesmo. Só Deus pode fazer essa obra em você. 2. Pedir que Deus o renove. A Bíblia diz no Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. 3. Encher-se da palavra dele e da sua presença. Aquilo que alimenta sua alma determina a condição do seu coração. Quando você passa tempo com Deus, Ele molda seu interior. Deus quer fazer uma obra profunda em você. Não uma simples reforma, mas uma transformação total. Agora quero que escreva nos comentários: Senhor, dá-me um coração novo. Escreva com fé, crendo que Deus já está agindo em seu interior. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois há muitas pessoas que precisam saber que a verdadeira transformação não vem do esforço humano, mas do poder de Deus. Um coração novo significa uma vida nova. Você deixará Deus fazer esse milagre em você? A armadura de Deus, Efésios 6, 10, 18. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6, 10 e 11. Você já se sentiu como se, mesmo tentando fazer o certo, houvesse uma luta constante dentro de você? Um dia, você sente que sua fé é forte, mas no outro, as dúvidas, o medo ou o pecado parecem dominá-lo de novo. Isso acontece porque você está em guerra. A Bíblia nos ensina que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século. Efésios 6, 12. Ou seja, a batalha não é apenas externa, mas espiritual. E como em qualquer guerra, você não pode lutar sem proteção. Por isso, Deus nos deu uma armadura espiritual. Um equipamento de guerra que nos permite resistir aos ataques do inimigo e sair vitoriosos. As peças da armadura de Deus. 1. O cinto da verdade. Efésios 6, 14. O inimigo é o pai da mentira. Se você não conhece a verdade de Deus, será facilmente enganado. A verdade o mantém firme. 2. A couraça da justiça. Efésios 6, 14. Nossa justiça não vem de nós, mas de Cristo. O diabo tentará acusá-lo, mas a justiça de Deus o protege. 3. Os calçados do Evangelho da Paz, Efésios 6,15, dão estabilidade para você caminhar sem medo. Lembram que somos enviados para levar esperança. 4. O escudo da fé, Efésios 6,16. A fé apaga os dardos inflamados do inimigo. Toda vez que você duvida, cada vez que o diabo ataca com medo ou culpa, sua fé é a barreira que o detém. 5. O capacete da salvação. Efésios 6,17. Protege a sua mente. O inimigo atacará seus pensamentos, mas quando você se lembra de que é salvo, a voz dele perde força. 6. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17. É a arma ofensiva. Com a palavra de Deus, você pode resistir e vencer. Quando Jesus foi tentado, ele respondeu com: está escrito. Mateus 4,4. Como usar a armadura de Deus? Vista-se dela todos os dias em oração. Leia a palavra e memorize versículos. Mantenha a fé ativa. Rejeite as mentiras do inimigo com a verdade de Deus. Se você entrar no campo de batalha sem armadura, o inimigo atacará e o derrubará. Mas, se estiver vestido com a armadura de Deus, você será mais que vencedor. Agora quero que escreva nos comentários: Senhor, reveste-me com tua armadura. Escreva com fé como declaração de que você decide caminhar protegido pelo poder de Deus. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois muitos cristãos estão lutando sem saber que Deus já lhes deu tudo o que precisam para vencer. A batalha é real, mas com a armadura de Deus, a vitória é certa. Você está pronto para lutar? De escravos a filhos. Gálatas 4:7. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Do Gálatas 4:7. Você vive como filho de Deus ou ainda se vê como escravo? Muitos crentes já aceitaram Cristo, mas continuam com uma mentalidade de escravidão. Sentem-se indignos, acham que precisam conquistar o amor de Deus. Continuam acreditando que seu passado os define. Mas a Bíblia é clara: você já não é mais escravo, mas filho. Da escravidão à filiação, antes de Cristo, éramos escravos do pecado, presos aos desejos da carne, dominados pelo medo e pela culpa, incapazes de nos aproximar de Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, nos resgatou dessa escravidão. E o mais incrível, ele não apenas nos libertou, mas nos adotou como filhos. Deus não apenas o perdoou, ele o fez parte da família dele. Você é filho dele. O que significa ser filho de Deus? 1. Você tem acesso ao Pai. Você não é mais um estranho. Pode chegar-se a Deus com confiança. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Romanos 8,15. 2.
Você tem uma herança. Você não é apenas um servo, mas um herdeiro. Deus lhe deu o seu espírito, o seu poder, as suas promessas. 3. Sua identidade não está mais no seu passado. Você não é o que foi. Você não é seus erros. Você é filho do rei. Rompa a mentalidade de escravo. Embora Deus o chame de filho, muitos ainda vivem com mentalidade de escravos. Continuam presos à culpa. Continuam achando que não são dignos. Continuam temendo a rejeição de Deus. Mas Deus quer que você entenda hoje que você é um filho amado. Você não precisa conquistar o amor dele. Você não precisa pagar pelo que Jesus já pagou. Basta receber a graça dele e viver como filho. Agora quero que escreva nos comentários: sou filho de Deus. Escreva com fé como declaração da sua identidade em Cristo. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois há muitas pessoas vivendo com culpa e condenação que precisam de liberdade. Você não é escravo, você é filho. Viva como tal. A semente que dá fruto, Mateus 13:23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e entende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Mateus 13:23. O que está acontecendo com a semente da palavra de Deus na sua vida? Jesus contou uma parábola sobre um semeador que lançou sementes em diferentes tipos de solo. Cada solo representa um tipo de coração e como ele responde à palavra de Deus. Vejamos os 4 tipos de solo. 1. A semente que caiu à beira do caminho, Mateus 13:19, representa aqueles que ouvem a palavra, mas não a entendem. O inimigo vem e a rouba antes de criar raiz. São pessoas que escutam o evangelho, mas não deixam que ele transforme a vida delas. 2. A semente que caiu em solo pedregoso, Mateus 13:20 e 21. Representa aqueles que recebem a palavra com alegria, mas não criam raízes profundas. Quando chegam as provações ou perseguições, abandonam. São pessoas que começam bem na fé, mas a primeira dificuldade, desistem. 3. A semente que caiu entre espinhos, Mateus 13:22, representa aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo e o engano das riquezas a sufocam. São pessoas que querem seguir Cristo, mas continuam presas às preocupações e aos prazeres deste mundo. 4. A semente que caiu em boa terra, Mateus 13:23, representa quem ouve, entende e pratica a palavra. Sua vida dá fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. São aqueles que permitem que Deus os transforme por completo. Que tipo de solo você é? Jesus contou esta parábola para que cada um examinasse o próprio coração. Você é alguém que ouve a palavra, mas não a entende. Você começou bem, mas, quando as provações chegaram, retrocedeu? Está lutando com distrações e preocupações que impedem a palavra de crescer em você? Ou você é terra fértil, alguém que ouve, obedece e dá fruto? Deus quer que você seja boa terra. Ele deseja que a palavra dele em você produza fruto abundante. Mas depende de você cuidar do terreno do seu coração. Agora quero que escreva nos comentários: Senhor, faz de mim boa terra. Escreva com fé, como compromisso de receber a palavra e permitir que ela transforme a sua vida. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois muitas pessoas precisam ouvir esta mensagem para examinar o coração e permitir que Deus faça a obra nele. A semente é poderosa, mas o terreno é sua responsabilidade. O que você fará com a palavra que Deus semeou em você? Da morte para a vida. Efésios 2:1-5. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2:1. Você já se sentiu sem propósito, com um vazio interior? A realidade é que antes de conhecer Cristo, todos estávamos espiritualmente mortos. Podíamos estar vivos fisicamente, mas por dentro não havia vida verdadeira.
A condição do ser humano sem Deus, Efésios 2, descreve nossa situação antes de Cristo. 1. Mortos em nossos pecados, Efésios 2, 1. Não estávamos apenas doentes espiritualmente, estávamos mortos, sem capacidade de salvar a nós mesmos. 2. Seguindo o curso deste mundo, Efésios 2, 2. Vivíamos segundo os valores do mundo, sem rumo ou direção. 3. Dominados pelo inimigo, Efésios 2, 2. Embora não percebêssemos, estávamos sob controle do pecado e de Satanás. 4. Filhos da ira, Efésios 2, 3. Nossa natureza pecaminosa nos levava à condenação. Mas Deus, Efésios 2, 4 diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Este é o coração do Evangelho. Não nos salvamos a nós mesmos. Deus nos amou primeiro. Ele nos deu vida quando estávamos mortos. Da morte para a vida em Cristo. Quando você aceita Jesus, é ressuscitado espiritualmente. O pecado não o domina mais. Você recebe um novo propósito. Deus não só lhe perdoa, Ele lhe dá uma vida completamente nova. Você já não é quem era antes. Passou da morte para a vida. Você está vivendo como alguém que ressuscitou? Se Cristo lhe deu vida, você não pode continuar vivendo como se estivesse morto. Abandone o pecado. Viva com propósito. Caminhe na liberdade que Cristo lhe deu. Agora quero que escreva nos comentários: Senhor, obrigado por me dar vida. Escreva como expressão de gratidão, como confirmação de que você não está mais morto no pecado, mas vivo em Cristo. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois muitas pessoas precisam entender que, em Cristo, há vida e liberdade. Antes você estava morto, mas agora tem vida. Vai viver como alguém que ressuscitou? A fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17. Basta dizer que você crê em Deus para ser realmente filho dele? Muitos afirmam ter fé, mas a vida não mostra mudança alguma. Dizem crer em Jesus, mas vivem como se nunca o tivessem conhecido. É aqui que Tiago nos traz uma verdade confrontadora. A fé sem obras é morta. O que isso significa? Não se trata de que as boas obras nos salvem. Sabemos que somos salvos somente pela graça de Deus, mediante a fé. Efésios 2, 8, 9. Mas a fé verdadeira sempre produz frutos. Se você realmente foi transformado por Cristo, sua maneira de falar muda, suas ações refletem o amor de Deus, sua vida testemunha o poder dele. Se você diz que tem fé, mas continua vivendo como antes, essa fé não é verdadeira. Exemplos de fé com obras na Bíblia: 1. Abraão, Tiago 2, 21, 22. Não só creu em Deus, mas demonstrou sua fé obedecendo. Quando Deus pediu que sacrificasse Isaque, ele agiu confiando na promessa. 2. Rabi, Tiago 2, 25. Não só creu que Deus estava com Israel, mas arriscou a própria vida escondendo os espias. Ambos mostraram a fé por meio de ações. Como é uma fé viva? 1. Obediência à palavra. Se você crê em Deus, obedece aos mandamentos dele. 2. Amor e compaixão pelos outros. Não dá para dizer que ama a Deus e desprezar o próximo. 3. Abandono do pecado. Quem tem fé verdadeira busca viver em santidade. 4. Testemunho de vida. Seus atos falam mais alto que suas palavras. Como está sua fé hoje? Se você diz que tem fé, mas não há evidência na sua vida, é hora de mudar. Agora quero que escreva nos comentários: Senhor, quero uma fé viva. Escreva com sinceridade, como compromisso de demonstrar com a vida aquilo que você diz crer. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois muitos precisam despertar para a realidade de que fé sem ação não é fé de verdade. Deus não procura crentes de palavras, mas de fatos. Sua vida reflete o que você diz crer?
Cristo em nós, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Quem realmente vive em você? Você ainda vive para si mesmo, ou é Cristo quem governa a sua vida? Muitos dizem seguir Jesus, mas continuam agarrados ao seu velho modo de viver. Não se trata apenas de mudar alguns costumes. Trata-se de morrer para si mesmo, para que Cristo viva em você. Morrer para viver. Paulo declara algo impactante: estou crucificado com Cristo. Isso significa que, ao aceitar Jesus, nossos desejos egoístas morrem, nossa velha vida fica para trás. Já não vivemos segundo nossos planos, mas segundo a vontade dele. Mas não acaba aí. Paulo também diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Este é o ponto mais poderoso. Não apenas deixamos nossa vida antiga, mas recebemos uma vida nova em Cristo. Como é viver onde Cristo vive em você? 1. Sua identidade muda. Você não é mais definido pelo passado, mas por quem é em Cristo. 2. Suas decisões mudam. Você não vive mais para se satisfazer, mas para glorificar a Deus. 3. Seu propósito muda. Você não segue apenas seus sonhos, mas o chamado de Deus. A chave, viver pela fé. Paulo diz: a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Isso significa que vivemos cada dia confiando em Cristo, dependendo da graça dele, não na nossa força, mas no poder dele. Quem está vivendo em você hoje? Seu eu antigo ainda domina? Ou Cristo realmente governa a sua vida? Deus quer que você morra para o seu velho eu e experimente a plenitude da vida de Cristo em você. Agora quero que escreva nos comentários: Senhor, vive em mim. Escreva com fé, como entrega total, deixando Cristo tomar o controle da sua vida. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois muitos precisam entender que o verdadeiro cristianismo não é apenas crer em Jesus, mas deixá-lo viver em nós. Cristo não quer ser só uma parte da sua vida, Ele quer ser a sua vida. Você vai permitir? Os planos de Deus são melhores. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Você já se sentiu perdido, sem saber que rumo tomar na vida? Muitas vezes fazemos planos, sonhamos com um futuro, mas as coisas não saem como esperávamos. Nessas horas, é fácil perguntar: será que Deus realmente tem um propósito para mim? Deus tem um plano, mesmo que você não entenda agora. Jeremias 29:11 foi escrito para um povo que estava no cativeiro. Israel estava em exílio, sofrendo as consequências de seus erros. Parecia que tudo estava perdido, mas em meio a essa situação, Deus deu-lhes uma promessa: eu tenho pensamentos de paz e não de mal para vocês. Meu plano é bom, mesmo que agora vocês não consigam ver. A chave: confiar em Deus quando você não entende o processo. Talvez hoje você sinta que as coisas não saíram como gostaria. Talvez tenha se perguntado: onde está Deus em tudo isso? Mas lembre-se, Deus vê além do que você vê. Ele conhece o caminho. E mesmo que você não entenda hoje, o plano dele é perfeito. Os planos de Deus são melhores que os nossos. Você pode achar que algo é bom para você, mas Deus sabe o que é melhor. Às vezes, ele fecha portas porque tem algo maior para você. O que hoje parece obstáculo, amanhã será testemunho. Deus não se esqueceu de você. Ele continua escrevendo a sua história. Como confiar no plano dele? 1. Buscando a Deus em oração. Jeremias 29:12-13. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. 2. Não se desesperando na espera. Deus tem o tempo perfeito. Confie no processo dele. 3. Entregando seus planos a Deus.
Dê a Ele o controle e confie que Ele fará o melhor para você. Você está disposto a soltar seus planos para receber os de Deus? Agora quero que escreva nos comentários: Senhor, confio no teu plano. Escreva com fé, como entrega total, crendo que Deus está agindo na sua vida. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois há muitas pessoas que precisam lembrar que, mesmo sem entender o presente, Deus já tem o futuro nas suas mãos. O plano dele é perfeito. Mesmo que você não veja agora, um dia entenderá. Você confia nele. A paciência na provação. Tiago 1:2-4. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. E Tiago 1:2-4. Como você reage quando enfrenta uma provação na sua vida? Quando chegam os problemas, nossa reação costuma ser desespero, murmuração ou desânimo. Mas a Bíblia diz algo que parece ir contra nossa lógica humana. Tenham por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Como é possível Deus nos pedir para nos alegrarmos em meio a problemas? As provações não vêm para destruí-lo, mas para fortalecê-lo. Tiago 1:3 nos dá a resposta. A prova da vossa fé produz paciência. Cada provação que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento na fé. Quando você aprende a esperar em Deus, seu caráter se fortalece. Quando enfrenta dificuldades, sua confiança nele aumenta. Quando passa pelo fogo, você sai refinado como ouro. A paciência tem um propósito. O versículo 4 diz: Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Isso significa que Deus usa as provações para amadurecê-lo espiritualmente. Se tudo fosse fácil, nunca desenvolveríamos fé verdadeira. Exemplos de paciência na provação na Bíblia: 1. Jó perdeu tudo, mas nunca amaldiçoou a Deus. No fim, o Senhor o restaurou em dobro. 2. José foi traído, vendido como escravo e preso injustamente, mas sua provação o levou ao trono do Egito. 3. Davi foi perseguido por anos antes de se tornar rei, mas no processo aprendeu a depender de Deus por completo. Como ter paciência na provação? 1. Confiando que Deus está no controle. Nada acontece sem permissão dele. Se ele permitiu esta prova, tem um propósito. 2. Pedindo sabedoria em oração. Tiago 1:5. Quando você não entende o porquê da provação, peça a Deus que lhe dê entendimento. 3. Não deixando o inimigo roubar sua fé. As provações podem fazê-lo duvidar, mas Deus nunca o abandona. Como você está enfrentando suas provações hoje? Deus quer lhe ensinar algo através delas. Quer fortalecê-lo, amadurecê-lo e prepará-lo para o que vem pela frente. Agora, quero que escreva nos comentários: Senhor, dá-me paciência na provação. Escreva com fé, como entrega total ao processo de Deus na sua vida. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois há muitas pessoas passando por provações que precisam desta palavra de encorajamento. Sua provação não é o seu fim. É apenas o processo para alcançar o seu propósito. Você continuará confiando em Deus? Tudo coopera para o bem. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8:28. Você já passou por algo que não entendeu no momento, mas depois viu que Deus usou para o seu bem? Quando estamos no meio da dor, da incerteza ou do fracasso, é difícil acreditar que Deus esteja agindo naquela situação. Mas Romanos 8:28 nos traz uma promessa poderosa. Para os que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Deus usa tudo para cumprir seu propósito. Este versículo não diz que apenas as coisas boas cooperam. Diz todas as coisas. Isso significa que Deus usa as provações para fortalecer sua fé.
Deus usa as falhas para ensiná-lo a depender dele. Deus usa os momentos difíceis para prepará-lo para algo maior. Exemplos na Bíblia de como Deus usou o mal para o bem. 1. José, Gênesis 50:20. Seus irmãos o venderam como escravo, traíram e o abandonaram. Mas Deus usou o sofrimento dele para torná-lo governador do Egito e salvar sua família. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. 2. Jó. Perdeu tudo: família, saúde, riquezas. Mas Deus restaurou sua vida em dobro. 3. Jesus na cruz. A crucificação foi o pior momento da história. Mas Deus usou a morte de Cristo para trazer salvação ao mundo. Como podemos confiar nessa promessa? 1. Amando a Deus acima de tudo. Romanos 8:28 diz que essa promessa é para quem ama a Deus. 2. Vivendo segundo o propósito dele. Se você está alinhado à vontade de Deus, ele usará até o mal em bênção. 3. Lembrando que Deus vê o quadro completo. Você só vê uma parte da história, mas Deus já conhece o final. Hoje você pode estar em algo que não entende, mas Deus já está trabalhando ao seu favor. Talvez hoje você chore, mas amanhã verá como ele usou essa prova para algo maior. Agora quero que escreva nos comentários: Senhor, confio que tudo coopera para o bem. Escreva com fé, como declaração de que, mesmo sem entender, você continua crendo no propósito dele. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois há muitas pessoas que precisam lembrar que Deus continua agindo, mesmo nos momentos difíceis. Deus não desperdiça nada na sua vida. O que hoje dói, amanhã será testemunho. Você confia nele? Deus faz novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Apocalipse 21:5. Você já sentiu que sua vida está cheia de erros, fracassos e momentos que gostaria de apagar? Muitas pessoas vivem presas ao passado, carregando culpa, vergonha e feridas que não cicatrizam. Mas Deus faz uma promessa incrível: eis que faço novas todas as coisas. Deus é especialista em fazer novas todas as coisas. Quando Deus diz isso em Apocalipse, fala de um futuro glorioso, novos céus, nova terra, um mundo sem dor ou lágrimas. Mas também é uma verdade para nós hoje. Deus não está apenas preparando um futuro glorioso, mas pode fazer algo novo em sua vida agora. Exemplos de como Deus renova. 1. Um novo coração. E vos darei um coração novo. Ezequiel 36:26. Deus pode curar seu interior e transformá-lo completamente. 2. Uma nova identidade. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5:17. Não importa quem você foi. Em Cristo você é uma nova pessoa. 3. Uma nova esperança. Deus restaura o que parecia perdido, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Isaías 40:31. Deus quer fazer algo novo em você. Não importa o quanto você errou, Ele pode escrever uma nova história. Não importa quão quebradas estejam as peças da sua vida, Ele pode restaurá-las. Não importa o que os outros digam, Deus tem a última palavra. Você está pronto para deixar o velho e abraçar o novo que Deus tem? Agora quero que escreva nos comentários: Senhor, faz algo novo na minha vida. Escreva com fé, como declaração de que hoje você decide receber a renovação que Deus quer lhe dar. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois muitas pessoas precisam ouvir que Deus faz novas todas as coisas em suas vidas. O velho já passou. Deus está pronto para fazer algo novo em você. Você vai receber as bem-aventuranças. Mateus 5:3-12. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E de Mateus 5:3. O que é uma vida realmente abençoada? O mundo diz que a felicidade está no dinheiro, no sucesso, no conforto e no reconhecimento. Mas Jesus nos mostra um caminho totalmente diferente.
No famoso Sermão do Monte, ele nos dá uma lista de bênçãos que desafiam nossa forma de pensar. As bem-aventuranças, o caminho da verdadeira bênção. 1. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Não se trata de pobreza material, mas de reconhecer nossa necessidade de Deus. 2. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Deus vê a sua dor e Ele mesmo é o seu consolo. 3. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. A verdadeira força está na humildade, não na arrogância. 4. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Em Mateus 5:6. Se você anseia viver em santidade, Deus saciará o seu coração. 5. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 5:7. A misericórdia que você oferece é a misericórdia que você recebe. 6. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Deus não olha apenas nossas ações, mas o nosso coração. 7. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Ser pacificador não é evitar conflitos, mas levar a paz de Deus a eles. 8. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:10. Se você sofre por seguir a Cristo, Deus o recompensará. 9. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem por minha causa. Mateus 5:11. Se você é criticado pela fé, alegre-se, pois assim trataram os profetas. Jesus redefiniu a verdadeira bênção. As bem-aventuranças nos ensinam que a verdadeira felicidade não está no que o mundo oferece, mas em viver para Deus. Não está na comodidade, mas na entrega total. Não está na aprovação dos outros, mas na recompensa eterna. Qual dessas bem-aventuranças você mais precisa aplicar na sua vida? Agora, quero que escreva nos comentários: Senhor, quero viver as bem-aventuranças. Escreva com fé, como compromisso de viver segundo os valores do reino de Deus. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois muitas pessoas precisam entender que a verdadeira bênção vem de Deus, não do mundo. As bem-aventuranças são um chamado para viver de forma diferente. Você está disposto a seguir esse caminho? O fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. Como saber se o Espírito Santo está mesmo agindo em sua vida? Muitos pensam que a evidência do Espírito Santo são os dons espirituais, como falar em línguas ou profetizar. Mas Jesus disse que conheceríamos a árvore pelos frutos. Mateus 7,16. Isso significa que a verdadeira evidência de uma vida cheia do Espírito Santo é o caráter transformado. O fruto do Espírito, um reflexo de Cristo em nós. Gálatas 5, 22, 23, descreve 9 qualidades que o Espírito Santo produz num crente. 1. Amor, um amor divino que ama até os inimigos. 2. Alegria. Não é felicidade passageira, mas uma alegria que permanece mesmo nas provações. 3. Paz, um descanso em Deus, mesmo em situações difíceis. 4. Paciência, a capacidade de esperar sem desesperar. 5. Benignidade, tratar os outros com graça e bondade. 6. Bondade, generosidade e justiça em ação. 7. Fé, confiança inabalável em Deus. 8. Mansidão, humildade e autocontrole, mesmo sob provocações. 9. Temperança, domínio sobre desejos e paixões. O fruto não é opcional, não se trata de escolher um ou dois desses frutos. O Espírito quer produzir todos em você.
Como uma árvore dá fruto naturalmente quando está saudável, se você está conectado a Cristo, esse fruto aparecerá na sua vida. Como produzir mais fruto em sua vida? 1. Permanecendo em Cristo. João 15:5. Jesus disse: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem ele, não podemos produzir nada verdadeiro. 2. Abandonando as obras da carne. Gálatas 5:19-21. O pecado sufoca o fruto do Espírito. Quanto mais você se enche de Deus, menos espaço há para a carne. 3. Sendo guiado pelo Espírito. Gálatas 5:25. Não é sobre se esforçar mais, mas permitir que o Espírito molde seu caráter. Qual fruto você precisa desenvolver mais? Agora quero que escreva nos comentários: Senhor, produz teu fruto em mim. Escreva com fé, como compromisso de deixar o Espírito Santo transformar sua vida. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois muitos precisam entender que o cristianismo não é só conhecimento, mas uma vida cheia do fruto do Espírito. Se o Espírito Santo está em você, o fruto dele deve ser visível na sua vida. Você vai permitir que ele o transforme? A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Pede, não vos entristeçais, porque na alegria do Senhor é a vossa força. Neemias 8:10. Você já se sentiu sem forças para continuar? O cansaço, as provas e as preocupações podem nos fazer sentir fracos e desanimados. Mas a Bíblia diz algo poderoso. Nossa verdadeira força não vem das circunstâncias, e sim da alegria do Senhor. O contexto de Neemias 8:10. O povo de Israel estivera no cativeiro, e quando finalmente voltou a Jerusalém, percebeu o quanto estava distante de Deus. Quando Esdras leu a lei, o povo começou a chorar. Eles se deram conta dos pecados e do quanto tinham falhado. Mas Neemias disse algo surpreendente. Não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Como a alegria pode ser nossa força? 1. Porque a alegria vem de Deus, não das circunstâncias. Felicidade depende do que acontece fora. Alegria depende do que acontece dentro. Paulo escreveu: alegrai-vos sempre no Senhor. Filipenses 4:4, estando preso. 2. Porque a alegria nos ajuda a resistir nos tempos difíceis. Quando temos a alegria do Senhor, conseguimos seguir em frente mesmo na escuridão. Davi orou: restitui-me a alegria da tua salvação. Salmos 51:12. Pois sabia que sem alegria não há força. 3. Porque a alegria é uma arma espiritual. O inimigo quer vê-lo triste, derrotado, sem esperança. Mas quando você se alegra no Senhor, quebra as correntes do desânimo. Como receber a alegria do Senhor? 1. Permanecendo na presença dele. Salmos 16:11. Na tua presença, a plenitude de alegria. Quando você passa tempo com Deus, a alegria dele enche seu coração. 2. Lembrando das promessas dele. Salmos 119:11. A palavra de Deus nos dá esperança e alegria. 3. Sendo grato. 1 Tessalonicenses 5:16-18. Quando você aprende a dar graças em tudo, seu coração se enche de alegria. Qual é o seu nível de alegria hoje? Se você se sente fraco, é hora de recuperar a alegria do Senhor. Agora quero que escreva nos comentários: a alegria do Senhor é a minha força. Escreva com fé, como declaração de que hoje você decide receber a força de Deus por meio da alegria dele. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois muitos precisam desta palavra para se levantar e continuar. Não importa o que você enfrente, se você tem a alegria do Senhor, tem força para vencer. Você crê nisso? O amor de Cristo nos constrange. 2 Coríntios 5:14-15. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5:14-15. O que o motiva a viver para Deus?
Alguns servem a Deus por medo do castigo, outros por obrigação. Mas Paulo revela o motivo mais poderoso para viver para Cristo. O seu amor nos constrange. O que significa que o amor de Cristo nos constrange? A palavra constranger significa pressionar, impulsionar, controlar. Paulo está dizendo que sua vida não é guiada pelo medo ou pela religiosidade, mas por um amor que o consome por completo. Um amor que transforma, um amor que nos muda. Quando você entende o quanto Cristo o ama, sua vida não pode continuar igual. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. 2. Um amor que nos motiva a viver para Ele. Paulo diz, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se Cristo deu a vida por você, como não entregaria a sua a Ele? 3. Um amor que nos impulsiona a compartilhar o Evangelho. O amor de Cristo nos enche tanto que não conseguimos ficar calados. Isso nos leva a falar de Jesus, a amar o próximo e a viver em santidade. Você está vivendo movido pelo amor de Cristo? O cristianismo não é apenas sobre obedecer regras, mas ser consumido pelo amor dele. Agora quero que escreva nos comentários. O amor de Cristo me impulsiona. Escreva com fé, como compromisso de viver cada dia guiado pelo amor de Jesus. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois muitos precisam lembrar que não vivemos por medo ou obrigação, mas por amor àquele que nos salvou. Se o amor dele o encontrou, deixe que transforme cada área da sua vida. Você vai permitir? Ser imitadores de Cristo. Efésios 5:1-2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. De Efésios 5:1-2. A quem você está imitando na sua vida? Todos seguimos exemplos. Desde pequenos, aprendemos imitando nossos pais, amigos, líderes, mas a Bíblia nos chama a imitar alguém infinitamente maior, Cristo. O que significa ser imitadores de Cristo? 1. Viver como filhos amados. Sede imitadores de Deus, como filhos amados. Não imitamos Cristo por medo, mas porque somos amados por Ele. 2. Caminhar em amor. E andai em amor como também Cristo vos amou. O Tuxis, imitar Jesus, significa amar como Ele amou, com entrega e sacrifício. 3. Oferecer nossa vida a Deus. Ele se entregou por nós em oferta e sacrifício a Deus. Jesus viveu para a glória do Pai, e nós devemos fazer o mesmo. Exemplos de como imitar Cristo no dia a dia, perdoando como Ele perdoou. Lucas 23:34. Servindo como Ele serviu. João 13:14 e 15. Orando como Ele orou. Marcos 1:35. Sendo luz em meio às trevas. Mateus 5:16. Não basta conhecer Cristo. É preciso viver como Ele viveu. O mundo não precisa de mais religiosidade, mas de cristãos que reflitam Jesus. Agora quero que escreva nos comentários: Senhor, quero te imitar. Escreva com fé, como compromisso de viver cada dia mais parecido com Cristo. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois há muitas pessoas que precisam lembrar que o verdadeiro cristianismo é refletir Jesus em tudo o que fazemos. O maior chamado da sua vida é ser como Cristo. Você está pronto para viver como Ele, perseverar até o fim, Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Você já pensou em desistir da caminhada com Cristo? O caminho do Evangelho nem sempre é fácil. Haverá provações, lutas, momentos de desânimo e oposição. Mas Jesus deixou uma promessa clara: aquele que perseverar até o fim será salvo. A importância da perseverança. 1. O inimigo tentará fazê-lo retroceder. Satanás sabe que não pode tirar sua salvação, mas pode tentar desanimá-lo. Ele vai usar cansaço, dúvida, pecado e distração para afastá-lo do caminho. 2.
As provações fazem parte do processo. Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. Se as dificuldades o fazem duvidar de Deus, é porque sua fé precisa ser fortalecida. 3. Deus recompensa os que permanecem fiéis. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Tiago 1:12. O céu é para os que não desistem. Como perseverar até o fim? 1. Fortalecendo seu relacionamento com Deus. Um cristão sem oração e sem palavra é frágil e facilmente derrubado. 2. Mantendo-se firme na fé. Não deixe que as provações o façam recuar. Deus está com você em cada batalha. 3. Cercando-se de pessoas que o edificam, não caminhe sozinho. A igreja, os irmãos na fé e uma comunidade espiritual o ajudarão a prosseguir. 4. Lembrando da recompensa eterna. Nada neste mundo vale mais do que a glória eterna com Cristo. Você está disposto a perseverar até o fim? Deus não procura crentes que o sigam apenas quando tudo vai bem. Ele busca discípulos que permaneçam firmes até o último dia. Agora quero que escreva nos comentários: Senhor, ajuda-me a perseverar até o fim. Escreva com fé, como declaração de que não importa o que aconteça, você seguirá adiante com Cristo. E não se esqueça de dar um gostei neste vídeo, pois muitas pessoas estão prestes a desistir e precisam desta mensagem para continuar. O objetivo não é começar bem, mas terminar na presença de Deus. Você vai até o fim? Fechamento e chamado à ação. Parabéns! Você chegou até o final deste poderoso estudo bíblico. Poucas pessoas perseveram até o final de uma mensagem como esta. Mas você o fez, e isso significa que Deus está fazendo algo grande em sua vida. Ao longo destes blocos, percorremos os ensinamentos mais transformadores da Palavra de Deus. Aprendemos sobre o poder da fé, a renovação da mente, a verdadeira liberdade em Cristo, o amor de Jesus, a perseverança e a promessa de vida eterna. Mas agora vem a parte mais importante. O que você vai fazer com tudo o que recebeu? Isto não é o fim, mas um novo começo. Deus falou com você por meio da sua palavra, mas isso não termina aqui. Hoje é o dia de agir, de tomar decisões, de dar passos de fé. O que eu quero que você faça agora? 1. Escreva nos comentários: Senhor, seguirei até o fim. Eu quero saber quem são os verdadeiros guerreiros que chegaram até aqui. Quero ver os nomes daqueles que foram tocados por esta mensagem e estão comprometidos com Deus. 2. Compartilhe este vídeo com alguém que precise. Não guarde esta palavra só para você. Há pessoas ao seu redor que precisam ouvir o que Deus falou hoje. 3. Inscreva-se e continue aprendendo mais da palavra. Este canal é um refúgio espiritual, um lugar onde você pode continuar crescendo. Se você não se inscrever, vai perder mais ensinamentos que podem fortalecer a sua fé. 4. Tire um momento para orar e agradecer a Deus. Não saia deste vídeo sem falar com o Senhor. Agradeça pelo que Ele lhe ensinou hoje e peça ajuda para colocar em prática. Uma última mensagem para você. Lembre-se disso. Jesus não o chamou para apenas ouvir a palavra dele, mas para vivê-la. Não importa o que você enfrente, Ele está com você até o fim. E quando chegar o dia em que você estiver diante dele, Jesus o receberá de braços abertos e dirá: Muito bem, servo bom e fiel. Vale a pena seguir a Cristo até o fim? Claro que sim. Agora me diga, você continuará neste caminho com Jesus até o último dia? Se a sua resposta é sim, escreva nos comentários: Senhor, seguirei até o fim. Deus o abençoe. Nos vemos na próxima mensagem.